Olá, seja bem-vindo ao canal Bunda na Cadeira. Eu sou o professor de Física, Felipe Plácido, e na aula de hoje daremos início a uma nova playlist. Nessa nova playlist falaremos sobre educação, especificamente sobre ideologia de gênero. Para isso, vou utilizar dois livros, um da historiadora Ana Campagnolo, que é Feminismo, Perversão e Subversão, e outro livro é Gênero. Deixa eu mostrar direito. Gênero, ferramenta de desconstrução da identidade. Primeiramente, o que vem a ser essa tal de ideologia de gênero? Ela fala que homem não nasce homem, ele se torna homem. E mulher não se nasce mulher, se torna mulher. Como se o conceito de homem fosse um conceito construído culturalmente. Que eu pego uma criança, eu posso criar ela como sendo masculina ou feminina, independente do seu sexo. Isso mesmo que você ouviu. É esse absurdo. Ok? Então vamos falar sobre isso. Em seu livro, O Problema do Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade, da escritora Judith Butler. Ela é uma americana, professora universitária. Nesse livro ela fala o seguinte, que gênero é uma construção cultural. Por conseguinte, não é nem um resultado casual do sexo, nem é tão aparentemente fixo como o sexo. Então, o que ela quer falar com essas palavras? Que homem, ele se torna homem por causa da cultura, e não por sua biologia. E mulher se torna mulher porque foi imposta a se tornar mulher, não por causa da sua biologia, não por causa do seu sexo. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Tem algumas ideias que falam que as mulheres são oprimidas e não podem ser livres para escolher o que elas querem, ok? Hoje em dia ainda falam isso. Vamos pensar um pouco. A gente sabe que tem uma diferença clara entre homem e mulher. Mulher fala normalmente por dia 20 mil palavras e homem, em média, 7 mil palavras. Por essa diferenciação clara entre ser homem e ser mulher, é mais lógico que quando você procura um curso de letras, quando você vê quem está matriculado, a maioria são mulheres, pois elas têm uma tendência natural em procurar esse curso, não porque é imposto culturalmente, elas não são forçadas a fazer letras, elas fazem simplesmente porque têm uma maior afinidade. Igualmente é quando você procura um curso de física. Quando você vai olhar quem está matriculado, a maioria é homem. E por que isso? A gente pode pegar como base um experimento feito com crianças, menos de 1 ano de idade, onde que não teve uma influência ainda cultural sobre elas, e ver que mulheres, bebês, meninas, tendem a fixar o olhar muito mais em rostos, em feições. E bebê masculino tem a tendência em fixar o olhar em objetos, em coisas. Essa é uma possível explicação porque física atrai muito mais homem do que mulher. Porque o homem tem uma tendência em querer estudar mais objetos, movimentos. Isso é uma coisa mais masculina. Se a gente observar na natureza, a gente vê claramente que em algumas espécies há diferença sim entre machos e fêmeas. Como é o caso do leão e da leoa. O leão tem aquela juba, já a leoa não tem. E isso faz com que a leoa seja uma melhor caçadora do que o leão. Porque a leoa, quando ela vai caçar, ela consegue correr mais que o leão, por mais tempo. Porque o leão, quando corre, ele começa a aquecer e aquela juba faz com que sua temperatura aumente muito mais. Então, se ele não pegar a presa em um instante muito breve, ele não consegue mais correr por excesso de calor. A fêmea já não tem esse empecilho na sua caçada. Ok? Então, a gente consegue ver que a biologia afeta sim a caçada dos leões. E as leoas ainda trabalham em grupo. Quando o leão vai caçar apenas sozinho, as leoas vão em bando. E quando elas capturam a presa, mata, elas não comem o animal. O primeiro ser que vai comer daquele bando é o leão. Porque não sei se vocês sabem, os leões vivem em comunidade. Então as leoas, ao matar a sua presa, o primeiro quem vai comer é o leão. Aí vem aquelas feministas de plantão e falam, né? Tá vendo? Até na natureza a sociedade é opressora, como é que fala? O patriarcado. Os leões oprimem as leoas. Mas se a gente observar, por que isso ocorre? As leoas sabem a importância de deixar o macho alfa, aquele macho dominante, mais forte, para defender a comunidade que eles criaram e também os filhotinhos que nasceram. Correto? Outros animais que a gente pode observar na natureza são algumas espécies de pássaros. Chamam pássaro do paraíso. Eles estão
no país Papua Nova Guiné e também localizado alguns na Austrália. São uma família em torno de 42 espécies. E entre elas, alguns machos, eles dançam para a fêmea. Quem dançam são os machos e não as fêmeas. E quando eles estão dançando, eles podem ficar em torno de até 1 hora dançando para conquistar a fêmea. Isso torna eles uma presa fácil. E observe que não há uma imposição cultural, pois esses pássaros vivem praticamente sozinhos. E quando eles vão se acasalar, que eles sim começam a dançar. Então repare, não é uma imposição cultural, é a sua biologia falando mais alto. Simplesmente por ser macho, eles estão dançando. Ok? E por que os animais podem ter comportamentos diferentes simplesmente por ser macho e fêmea, e nós, enquanto seres humanos, não podemos ter comportamentos diferentes sendo machos e fêmeas? Ok? Então, esse simples pensamento, para mim, já é suficiente para refutar essas ideias de ideologia de gênero. Simplesmente observando os animais e também observando o que já foi pesquisado entre diferenças entre homem e mulher. Se esse simples raciocínio de homem e mulher, sua diferenciação, e observando os animais, ainda não é o suficiente para que você possa ver essa falha na ideologia de gênero, vamos fazer o seguinte experimento. Vamos pegar 2 bebês masculinos gêmeos idênticos, arrancar o pênis de um e criar ele como se fosse menina. Nossa, Felipe, mas que horror, ninguém faria isso. Esse que é o problema, isso já foi feito, porém não de maneira proposital. Mas vamos ver esse caso. Isso aconteceu com uma família do Canadá, onde uma mãe engravidou de gêmeos e teve o parto normalmente. Porém, os bebês desenvolveram fimose e foi preciso fazer um processo chamado de eletrocauterização. Porém, o equipamento que faz a eletrocauterização estava aquecido demasiadamente e danificou o órgão genital do garoto. A família, sem saber o que fazer, ficou sabendo de um doutor chamado John Money, no qual ele falava que você consegue criar um homem como se fosse mulher e assim se tornar uma mulher. E eles resolveram então contar o caso deles e o John Money resolveu então fazer essa experiência. Então, terminando de tirar o órgão genital do garoto, criaram ele como se fosse menina. E isso ficou sendo conhecido como um caso positivo da ideologia de gênero. Conseguiram então criar um homem como se fosse mulher. Porém, todavia, entretanto, isso não é bem a verdade. Muito tempo depois, que essa história até já foi esquecida, um outro médico, psiquiatra, resolveu pesquisar. E olha o que ele encontrou. Anos depois, quando o caso tinha sido já esquecido, um médico chamado Milton Diamond quis conferir a situação. Que situação? O menino, que era chamado de Bruce, no momento que mudou de sexo, passou a chamar ele de Brenda. Então, esse médico descobriu que Brenda se rebelava contra as roupas femininas desde os 2 anos de idade e sempre teve comportamento visivelmente masculino. A mãe tornou-se depressiva, tentando suicidar-se várias vezes. O pai contou a verdade aos filhos. Brenda, depois de inúmeras cirurgias, reverteu a situação. Passou a viver como homem, trocou o nome de David e casou. Porém, Bruce foi acometido por uma depressão incurável e foi abandonado pela mulher. Seu pai tornou-se um alcoólatra, seu irmão um drogado, que terminou por se matar. E aos 38 anos, David, em 2004, matou-se com um tiro na cabeça. E esse foi o lindo experimento de Money. Mas então, sabendo disso, qual é a finalidade da ideologia de gênero? Por incrível que pareça, é destruir a família. Parece não ter lógica, né? Mas vamos ver de onde que eles tiraram essa ideia. Se a gente pegar a obra de Karl Marx, que foi finalizada por Engels no seu livro sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Nesse livro, Marx e Engels falam que a família é uma instituição endemicamente perversa, que precisa ser pulverizada para que haja revolução. Mas que revolução? Nesse livro eles falam que a família é o que causa a desigualdade social. Porque se não houvesse família, a partir do momento que eu morro, se eu não tenho família, para quem vai meus bens? Para o Estado. Uma vez o Estado sendo possuidor dos meus bens, ele consegue redistribuir para a população.
Então repare que parece meio loucura, né? A ideologia de gênero quer acabar com homem e mulher, pois uma vez acabando com isso, não vai se conseguir criar uma família. E não tendo família, não há para quem passar os bens dessa família. O Estado toma posse. E perceba que quem quer mais colocar na educação brasileira ideologia de gênero são partidos políticos de esquerda, ok? Pela finalidade única de destruir a família para assim poder ter o poder de todos os bens e assim criar um socialismo ou comunismo. Então, a aula foi essa. Na verdade não foi uma aula, foi uma explanação. E esse nome, bunda na cadeira, nunca foi tão propício na aula de hoje. Porque você tem que pegar uma cadeira, colocar sua bunda e estudar sobre o tema. Eu vou deixar escrito no link dessa aula livros para que você possa ler sobre. Ok? Também vou deixar alguns vídeos que você possa ter um conhecimento para conseguir argumentar. Ok? Qual é o problema da ideologia de gênero? Olhando superficialmente parece uma coisa inofensiva, mas não é. Ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!